E eu olho, irmãos, para a situação que nós estamos vivendo hoje, e eu enxergo isso. Eu enxergo que, às vezes, nós nos deparamos novamente com situações que nós já enfrentamos. E o que nós devemos fazer quando nós nos deparamos com situações que nós já enfrentamos, que nós já presenciamos? O que nós devemos fazer quando nós estamos diante de circunstâncias que nós já vivemos? Eu acredito, irmãos, que a primeira coisa que nós devemos fazer é olhar para os nossos acertos. É olhar para os nossos acertos. É você olhar para atitudes que você teve naquela circunstância que você enfrentou lá atrás e que você sabe que você acertou, que você deveria ter feito realmente aquilo que você fez. E essas atitudes, esse comportamento, aquilo que você acertou, você precisa manter. Você não pode mudar. Porque seria loucura eu mudar aquilo que eu acertei. É como se eu estivesse querendo errar, sabendo a resposta correta. Então, a primeira atitude é que eu devo olhar para aquilo que eu sei, que eu acertei, que era a vontade de Deus, e eu devo manter aquilo. Isso aqui eu não mudo. Isso aqui eu acertei. Isso aqui foi bom naquele momento. Isso aqui eu acredito que glorificou o nome de Deus. Eu acredito que era a vontade de Deus. Então isso aqui eu mantenho. A segunda atitude que eu acredito que nós precisamos ter é olhar para os nossos erros. É olhar para os nossos erros, porque quando eu olho para o meu erro, eu tenho a oportunidade de corrigi-los. Então eu devo olhar para o meu erro e eu devo começar a refletir o que foi que eu errei. O que foi que eu fiz aqui nessa situação que eu enfrentei lá atrás, que não foi bom, que eu preciso mudar, que eu preciso fazer diferente. O que foi que eu fiz lá atrás que fez com que eu vivesse o que eu vivi? Então, se eu sei que eu tive atitudes erradas, comportamentos errados que me levou a viver uma situação ruim, eu preciso olhar para essa atitude e mudá-la. Eu preciso olhar para esse comportamento e decidir mudá-lo. E quando eu sou capaz de fazer isso, irmãos, quando nós temos a capacidade de olhar para os nossos erros e de avaliar os nossos erros, quando nós temos essa capacidade, irmãos, de olhar para as situações que nós vivemos e olhar os nossos erros e ser capaz de meditar a respeito dos nossos erros e ter essa capacidade de mudar, de fazer diferente, de fazer algo novo, de tentar de uma forma diferente, irmãos, nós adquirimos sabedoria. Nós adquirimos uma experiência, uma sabedoria que é fruto dessa experiência, e isso ninguém pode roubar de nós. Os antigos, hoje não, né? Hoje as pessoas, os jovens não valorizam os antigos. Os jovens não valorizam os anciãos, as pessoas de idade. Hoje não, hoje os jovens eles não respeitam as pessoas de idade. Mas os antigos, eles olhavam para os anciãos, para as pessoas mais velhas, e eles se aconselhavam com essas pessoas, porque eles acreditavam que essas pessoas, por serem vividas, por terem um tempo de vida, essas pessoas possuíam uma sabedoria. E essa sabedoria não era fruto de uma teoria, de algo que eles haviam ouvido falar. Essa sabedoria era resultado de experiências que eles haviam vivido. Essa sabedoria, ela era empírica, era resultado daquilo que eles viveram ao longo das suas vidas. E eles tinham autoridade para aconselhar. Quando alguém chegava diante de uma situação, esses anciãos diziam: olha, eu já passei por isso. Eu já passei por isso e eu tive essa e essa atitude e não foi bom. Eu aconselho que você faça diferente. Eu aconselho que você vá por esse caminho.
Porque se você seguir o mesmo caminho que eu segui lá atrás, não vai dar bom. Então, quando nós temos essa capacidade, irmãos, de olhar os nossos erros, de olhar comportamentos que nós tivemos em experiências lá atrás, e nós conseguimos mudar o nosso comportamento, conseguimos avaliar e ter uma nova atitude, irmãos, isso nos dá a capacidade de adquirir sabedoria. Sabedoria. Eu acredito que quando nós passamos novamente por uma mesma situação, Deus está nos dando a oportunidade de reavaliar os nossos comportamentos. Deus está nos dando uma oportunidade de reavaliar atitudes, de reavaliar o nosso relacionamento com Ele, de reavaliar a nossa fé, de reavaliar a nossa conduta como cristão. Deus está nos dando a oportunidade de fazer essa reavaliação. Nós precisamos aproveitar quando nós enfrentamos novamente uma mesma situação, nós precisamos aproveitar para nos reavaliarmos.